Estamos de volta com o Ceará Católico. Ceará Católico. Como Madalena a teus pés, como ladrão ao lado na cruz, trazido a ti por meus pecados, assim estou a teus pés, meu Jesus. Aqueles que me condenavam lançavam-me aos pés de Jesus. Eles não sabiam que com seus atos apresentava as trevas à luz. Qual o ódio que resistirá ao amor? Estava no frio, me lançaram um cobertor. E qual o pecado que resistirá à cruz? Remido e lavado em Jesus. Minha gente, com essa música linda que diz tudo, a misericórdia de Jesus. Agora, prepare o seu coração e convide a todos que precisam conhecer o amor de Deus para assistir esse testemunho. O História da Minha Vida hoje traz a Cary King, ele que vem dos Estados Unidos contar essa obra de misericórdia nesse ano da misericórdia. Ele que foi ex-sumo sacerdote da Igreja Mundial de Satanás e hoje é um homem convertido para a honra e glória de Deus. É agora, no nosso quadro História da Minha Vida, e você continua rezando com a gente, com essa canção linda do Naldo José. Qual o ódio que resistirá ao amor? Estava no frio, me lançaram um cobertor. Oh, oh, oh. E qual pecado que resistirá à cruz? Remido e lavado em Jesus. E no nosso quadro História da Minha Vida de hoje, nós temos a alegria de trazer mais um testemunho internacional. A graça do Senhor, a obra de misericórdia nesse ano da misericórdia vem nos tocar, nos fazer refletir o imenso amor de Deus. O Zac é essa experiência com o amor de Deus. Ele que foi ex-sumo sacerdote da Igreja de Satanás, hoje é um homem convertido e viaja pelo mundo inteiro pregando esse evangelho. Vivido na carne, aqui ele está para dar o testemunho. E hoje ele está dessa forma exclusiva aqui no Ceará Católico para tocar você que acompanha essa obra de evangelização. Vamos começar? Vamos lá. Hi, Zac, welcome to Fortaleza, Brasil. Thank you for inviting me. Zac, I'm going to start your history to testimony of Ceará Católico. Okay. Meu nome é Currently, I'm Zachary 50 King, years old. eu tenho quase 50 anos de idade. Você pode fazer muita coisa. E eu aparentemente não podia fazer nada, mas eu fiz muita coisa. Com 10 anos eu ia muito à igreja evangélica batista. O pastor nunca falava que o demônio era um cara realmente mau. Ele falava que ele era ruim, mas na época de Jesus, há 2000 anos atrás, mas o demônio não faz nada agora, porque Jesus venceu há 2000 anos atrás e ele não pode oferecer nenhuma resistência agora. Eu via muitos filmes de ficção, em especial filmes de horror, de satanismo. Eu às vezes tinha medo, mas na maior parte das vezes eu achava bem legal fazer o tipo de magia que havia nesses filmes. E aí eu queria saber se era de verdade. Eu perguntava para os meus pais, eu posso fazer isso? Eles diziam, não. E eu perguntei ao meu pastor da Igreja Batista e ele disse não. E sabe, eu ouvi eles falando assim, não, mas será que os meus pais têm razão sobre isso? Será que os adultos têm razão sobre isso? Então eu quero descobrir de verdade o que
é isso aí, se eu posso fazer, se isso é de verdade mesmo. Quando eu tinha And you would stand in the 12 anos de bathroom with a bunch idade, of na kids, quinta and série, all of you would chant eu a joguei certain um jogo que phrase chamava over and Bloody over again. Mary, ou Hate You Bloody Mary. E esse jogo era um jogo que participavam as pessoas, iam no banheiro e a gente ficava repetindo umas frases diante do espelho. É chamado do jogo da loira do banheiro aqui no Brasil. E se você fizer ele direitinho, aparece uma face muito estranha no espelho, mas a gente não percebe que se a gente vê alguma coisa no espelho, essa face está bem ao lado ou atrás da gente. Mas a gente não sabia disso, a gente achava que era só um jogo, a gente não sabia que era uma coisa, um feitiço verdadeiro, a gente achava que era um jogo e brincava. Eu brincava disso e também eu brincava de um jogo que chegou aos Estados Unidos em 1974, um RPG, que se chamava Dungeons and Dragons. Ele é um jogo que tem lugar como se fosse na época medieval e eu sempre escolhia o papel de ou mago ou feiticeiro. Eu brincava aquilo e a gente lá fazia o papel de mágico e tentava fazer alguma magia, mas para nós era um jogo. Quem diria que aquilo era uma coisa de verdade mesmo? E eu continuava jogando esse jogo de vez em quando, esse RPG, e eu pensava, mas isso é só um jogo. Mas eu continuava fazendo aquela história da loira do banheiro e sempre aparecia aquela face assustadora do lado. E se isso for magia verdadeira, e se eu posso fazer isso e se funcionar de verdade? Então eu decidi fazer um feitiço por mim mesmo e ver se funcionava, mas eu não queria falar com ninguém para poder ninguém ficar zombando de mim. Então eu ia tentar fazer isso aí no banheiro, ia tentar fazer o feitiço e se funcionasse, se a magia fosse de verdade, eu ia com certeza fazer alguma coisa que ninguém mais sabia. E isso ia ser muito legal. Então eu pensei, se eu fizer um feitiço pedindo dinheiro, com certeza vai ser uma coisa bem legal e não vai ferir ninguém. Então, por exemplo, eu não queria fazer algum feitiço para ferir minha professora e tudo, mas se fosse um feitiço de dinheiro para eu conseguir alguma coisa, ia ser bem legal. Depois, no outro dia, eu encontrei uma lata de bolas de tênis com $5 dentro. Aí eu pensei, nossa, legal. Pode ser uma coincidência, eu não jogo tênis, mas $5 é muito bom. Eu fiz a mesma coisa na outra semana, encontrei no canto da esquina uma nota de $10 e pensei, nossa, legal, mas mesmo assim é uma coincidência, aparentemente. Mas isso era em 1976. Aí eu pensei, nossa, quanta coisa eu posso fazer. Revistinhas, bombons, eram coisas muito baratas, eram as coisas que eu mais gostava. Então eu pensei, nossa, que legal. Bom, $15, 2 feitiços, mas eu pensei, isso pode ser ainda talvez uma coincidência, né? Eu tentei fazer então isso de novo para confirmar se era coincidência ou não. Fui fazer o feitiço de dinheiro lá no banheiro e no meio do feitiço eu parei para fazer o feitiço da loira do banheiro, para ter certeza que aquela face saberia o que eu estava falando. No outro dia eu fui andando num estacionamento grande, eu vi ao longe um bolo de dinheiro amarrado, parecia dinheiro de brincadeira do Banco Imobiliário, amarrado numas ligas de dinheiro, fui lá e fui ver o que era. Levei para casa aquilo que eu tinha conseguido e quando eu cheguei à noite eu fui desenrolar, tirar as ligas de dinheiro para saber o que estava lá naquele bolo de dinheiro. Depois que eu tirei as ligas, eu descobri que tinham 10 notas de $100. Eu tinha $1.000 na minha mão. E eu descobri isso é a coisa mais incrível do mundo. Nossa, eu pensei, eu posso fazer esse feitiço sempre. Eu sei uma coisa que os adultos não sabem. Se eu fizer um feitiço desse todo dia, eu posso ser um milionário. Isso é a coisa mais legal que eu já pensei. Então eu vou fazer isso todos os dias da minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, apareceu uma criança que eu nunca tinha visto querendo jogar RPG comigo. Essa criança me convidou para participar de um outro grupo de RPG, eles também jogavam todo final de semana, mas ele me disse que lá, nesse grupo, eles acreditavam que a magia era de verdade, era real. E no meu grupo de amigos, eu não falava com ninguém que eu sabia que a magia era real, eles não sabiam como é que eu conseguia dinheiro. E eu queria guardar segredo sobre isso, mas eu sabia que a magia era uma coisa real. E eu fui para saber como era esse outro grupo que acreditava que a magia era real. Quando eu cheguei lá, eu fiquei espantado. Era uma casa gigante. Tinha uma piscina enorme dentro da casa, tinha uma churrasqueira gigantesca e também tinha milhares de filmes lá, todos juntos para poder a gente ver.
Tinha milhares de pôster na parede, pôster de filme, de atores e de músicos e pessoas entrando e descendo o tempo todo da casa. Se você tem briga, desavença em casa ou na escola, eles têm lá um monte de gente que está disposto a conversar, te escutar sem problemas. Na minha casa eu podia fazer só 3 refeições por dia e de vez em quando, se a minha mãe tivesse de bom humor, eu poderia fazer uma merenda. Só que lá eu podia comer o que eu quisesse na hora que eu quisesse. Na minha casa eu podia ver filmes, mas eram filmes desanimados da Disney. De vez em quando eu podia ver um filme com censura até 12 anos e pronto. E eu vi lá que tinha filmes 14 anos, 16 anos, 18 anos e mesmo filmes pornográficos. Eu descobri que lá tinha filmes pornográficos até com crianças da minha própria idade. E eu pensei, nossa, nunca imaginei que pudesse ter esses filmes legais. E eles me disseram, inclusive, se eu quisesse participar de uns filmes como esse, bastava eu querer. E eu pensei, nossa, que legal eu participar de uns filmes como esses aí. Quando eu tinha 13 anos, eu descobri então que eu estava fazendo parte de uma seita satânica. Mas até então eu não tinha certeza se eu era um membro mesmo da seita satânica ou só estava participando de alguma atividade naquela casa. E aí eu queria saber se ainda tinha mais alguma etapa. Eles me falaram que eu já tinha cumprido quase todas as etapas, mas que ainda faltava uma última etapa, que era de vender a minha alma a Satanás. Eu tinha que assinar também um documento dizendo que Jesus lavou o sangue de todas as pessoas, menos o meu. Jesus morreu por todo mundo, mas não por mim. Na última página eu assinei que eu estava vendendo a minha alma para o demônio. Isso é uma mentira, você não pode vender aquilo que você não possui, mas Satanás é um mentiroso. Eu vendi minha alma então e eu fui batizado, entre aspas, numa bacia cheia de sangue humano, sangue de porco e urina. Eu saí daquilo, tomei um banho e depois fui apresentado e mostrei o documento que eu tinha assinado e todas as pessoas perceberam que agora eu já fazia parte completamente da seita satânica. Eu continuei fazendo magia com esse grupo por mais ou menos 2 anos e quando eu tinha pouco mais de 14 anos me avisaram que eu ia tomar parte no meu primeiro aborto. Mas eu não sabia o que significava um aborto, então eu fui procurar para ver se encontrava o significado dessa palavra. Eu procurei, mas na realidade eu não consegui encontrar direito o que significava essa informação, o que significava aborto. Eu procurei, mas não encontrei. Eu achei algumas definições mais técnicas, mas eu era uma criança, não sabia disso, então eu procurei na biblioteca, tinham livros muito grossos, 500 páginas, e eu fiquei desanimado de ler. Então eu fui para os membros da minha seita satânica e perguntei, ei, eu vou participar de um aborto aqui, mas eu não sei direito o que é isso, você pode me explicar? Eles falaram, você vai matar um bebê dentro do ventre da mãe. E eu perguntei, isso aqui é uma coisa legal, está dentro da lei? Eles me falaram, sim, dentro da barriga, legal. Completamente dentro da lei. Fora da barriga, isso é ilegal. Quando eu tinha 15 anos, então, eu fiz o meu primeiro aborto. Eu assisti e ajudei a fazer um aborto. Então, a minha parte nesse aborto era fazer mesmo o aborto e ter sangue do bebê nas minhas mãos. E foi isso que eu fiz. Nesse momento, faltavam 3 meses para eu fazer 15 anos de idade. Eu fiquei, então, nessa seita satânica por mais 3 anos e quando eu fiz 18 anos de idade, eu acabei o ensino médio e teria que ir para a universidade. E eu pensei, tá, essa seita satânica é uma até grandinha, numa cidade rural bem pequenininha dos Estados Unidos, mas vamos pensar agora, eu vou morar numa cidade grande, como é que vai ser isso? Uma cidade nova que eu ia me mudar, que teria ao menos 500.000 de pessoas. E eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou conseguir agora fazer parte de um novo grupo satânico? Como é que eu vou encontrar numa cidade tão grande? Eles não vão fazer propaganda sobre isso no meio da rua. Mas eles estavam anunciando sim. Eu fui ao Grêmio Estudantil da universidade, toda quarta-feira eles estavam fazendo propaganda lá de uma seita satânica, junto com outros grupos. Tinha o grupo dos estudantes católicos, o grupo dos estudantes evangélicos, tinha o grupo dos membros do Partido Republicano Democrata e o grupo dos estudantes satanistas. E aí eu chamei para o pessoal da minha seita satânica antiga e falei com eles, olha,
eu queria alguma coisa assim. Eu ouvi falar que tem um grupo de satanistas que está querendo controlar o mundo, é esse aí que eu quero participar. Como é que eu faço para encontrar? Eu fui participar dessa seita satânica e de fato era bem grande, era tudo que eu queria participar. E lá tinha uma função, uma posição que era chamada do alto mago. E aquilo era o que eu queria ser lá dentro. O alto mago sempre usava um smoking de festa, como um terno muito chique, pintava a cara de branco, usava uma cartola e sempre tinha uma vara, como se fosse um cano na mão. Para mim, parecia um artista de rock. It kind of looked like Parecia um membro daquela banda Kiss, só que vestindo um smoking. E eu pensei, nossa, o que esse cara faz? E me falaram que ele fazia a magia oficial de toda a seita satânica. Quando eu era pequeno, eu achava que todos os grupos satânicos fossem pequenos, tipo 13 pessoas. Bom, o primeiro grupo satânico, então, ele tinha de 120 a 150 pessoas. E esse meu segundo grupo satânico tinha, naquela época, 1.100.000 pessoas no mundo inteiro. Então, esse alto mago é o responsável por fazer a magia de toda a seita satânica. Então, em uma determinada época, o número vai de 2 a 5 no mundo inteiro e pode ser somente 1, mas no máximo 10. E você pode ir para o lugar que você quiser, no mundo todo. Então, em 1988, foi a primeira vez que eu vim ao Brasil. Primeira e única vez. E eu não queria ficar aqui. Para mim era um lugar miseravelmente quente. Imagine eu com um smoking de festa, com a cara pintada de branco. Eu fiquei morrendo de calor. Eles me perguntaram, você quer voltar aqui? Eu falei, nunca mais. Mas aparentemente, quando Deus quer as coisas, eu disse que nunca mais ia voltar para o Brasil e agora estou eu aqui. Quando Deus quer alguma coisa, acontece. Em 87, então, eu fui nomeado um alto mago. E aí você faz a magia para altos dignatários do mundo. Reis, rainhas, presidentes, astros do rock, astros do cinema, políticos importantes. As pessoas também comuns que tinham muito dinheiro e queriam manter seu poder ou conseguir fazer um contrato para ganhar muito dinheiro e que não conseguiriam por outros meios, então procuravam o satanismo. Se uma pessoa quer isso e tem dinheiro, ela pode contactar um alto mago e tentar fazer um feitiço para conseguir isso. E aí, depois desse contrato, depois disso tudo, a sua empresa vale bilhões de dólares. Então era isso que eu fazia, era esse o meu trabalho. Feitiços para grandes pessoas, pessoas importantes. Eu fiz isso para diferentes grupos envolvidos com satanismo, com ocultismo, sociedades secretas. Eu fiz isso para esses grandes grupos poderosos do mundo. E depois de pecar tanto, de fazer todos os pecados que eu queria fazer na minha vida, fiquei cansado, uma coisa chata. Você acha que é legal fazer todos os pecados que você pode, mas não é não. E é uma coisa muito chata, é como um trabalho. E depois, é como acontece com o trabalho, depois de um tempo você fica cansado, não quer mais nem saber desse trabalho. Foi isso que acontecia comigo, eu fui indo, fiquei cansado disso. E aí você quer sair disso, mas você sabe que a única saída disso é a morte. Você pode sair de 3 maneiras, ou cometendo suicídio, ou morrendo de causa natural, ou sendo assassinado. Mas você sabe que qualquer uma dessas 3 coisas você vai parar no inferno. E eu não gostava de nenhuma dessas 3 opções. Aí um dia eu saí correndo e tentei escapar. Saí do meu grupo satânico e fiquei dirigindo por um longo tempo na estrada. E um dia, isso era em 2008, eu estava trabalhando numa joalheria, num shopping. Esse era o meu trabalho, eu era o gerente dessa joalheria. E apareceu uma mulher que queria comprar uns brincos de ouro, eu mostrei um brinco, ela gostou e me disse, tá bom, eu estou fazendo compras com a minha filha, eu dou uma volta e daqui a pouco eu volto. Daqui a 3 horas eu estou aqui. Normalmente quando as pessoas falam isso, elas vão dar uma volta, procurar um lugar mais barato e comprar, mas ela parecia honesta, então ela voltou 3 horas depois. E eu dei o cupom para ela e disse, se você ligar nesse telefone que tem aqui anotado, você pode concorrer a $1.000. Ela disse, tá bom, eu também tenho uma coisa para você. E eu fiquei pensando, vai ela me dar aqueles panfletos que falam um monte de coisa, que fala para que eu me ajoelhe, confesse os meus pecados e blá, blá, blá. E eu pensava que não tinha essas opções, porque eu sei, eu vendi a minha alma quando eu tinha 13 anos de idade. E eu pensei, por que essa mulher não vai embora? A venda já acabou, você já pode ir embora, não precisa, eu sei que eu não posso fazer mais nada disso, de ajoelhar, pedir perdão, então vai embora.
E ela disse a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Ela disse, Nossa Senhora está te chamando para fazer parte do exército dela. E aí eu pensei, Nossa Senhora? Eu sabia que Maria deu à luz a Jesus, que ela era mãe dele, pronto, não tinha título nenhum. Eu cresci na Igreja Batista e não sabia nada sobre Nossa Senhora. E eu pensei, então ela deve pertencer a algum culto, talvez algum culto que cultua as fadinhas, e talvez Nossa Senhora seja o nome de uma fadinha. Eu pensava, os cristãos não abençoam nada, então se ela está dizendo que é poderosa, deve ter alguma coisa, alguma maldição nesse objeto. E aí ela continuou falando mais um monte de coisa e eu simplesmente me desliguei. Enquanto eu estava distraído, eu pensei, por que todo tipo de gente doida vem atrás de mim? E ela lá, continuando falando. Aí eu pensei, não, vamos ver o que ela está falando agora. E ela disse de novo que era muito poderosa. E aquilo soou para mim como um desafio, ela falando que ela é poderosa. Eu tinha sido o alto mago, eu era a pessoa na magia mais poderosa do mundo, e aquilo era um desafio para mim. E eu pensava, isso aí não pode fazer nada comigo, esse pedaço de lata meio redondo e dourado, isso aí, que você está chamando de medalha milagrosa, isso aí não é nada para mim, eu vou te mostrar. Eu ia pegar esse negócio, ia jogar no chão, esmagar no meu balcão e dizer, esse negócio não vale nada. E aí eu estendi a mão e ela colocou a medalha na minha mão e de repente eu não vi mais nada, não vi somente, eu via somente essa mulher. E ela começou a falar que eu tinha feito um feitiço que a minha mulher não tinha sabido na noite anterior, e ela me disse que eu tinha feito esse feitiço e que isso era do demônio. E ela disse que eu tinha destruído mais de 100 igrejas, e isso era do demônio. Que eu tinha cometido mais de 100 abortos, e isso era do demônio. E ela disse mais 10 coisas, e ela sempre acabava isso tudo dizendo, e isso é do demônio. Eu fiquei horrorizado, ela estava fazendo o livro mais terrível que eu já tinha visto na minha vida, e esse livro era a minha vida, e ela continuava falando e falando, isso é do demônio, isso é do demônio. Eu queria jogar fora essa medalha, mas eu pensei, ixi, agora eu estou nesse lugar escuro, não tem nada na minha volta, se eu jogar fora, como é que eu vou voltar? Eu não sei voltar para onde eu estava antes. Ela disse de novo, Nossa Senhora está te chamando para fazer parte do exército dela. E aí, instantaneamente, eu soube que essa mulher que ela estava falando era a mãe de Deus. Coisa que um batista nunca, uma pessoa que tinha sido batista, nunca tinha dito um negócio desse. Nossa Senhora, então, apareceu para mim, na minha frente, me pegou pela mão, me virou para o lado e diante de mim eu estava vendo Jesus. E eu soube que Ele era o meu Senhor e o meu Salvador. Eu soube que Ele me perdoaria de tudo e eu percebi naquela hora que eu não tinha vendido a minha alma para o demônio, quando eu tinha 13 anos de idade. E aí Nossa Senhora me disse que meu trabalho era acabar com o aborto, e eu aceitei a minha salvação porque eu soube que Jesus era Deus naquele instante. E aí eu voltei para o meu shopping, para a minha loja. E essa mulher me mostrou, então, onde era a igreja dela, me levou para lá, isso era em janeiro de 2008. Eu tive o meu processo de catecismo e em maio de 2008 eu oficialmente entrei na Igreja Católica. E aí eu comecei a participar de um outro ministério na igreja e a partir de 2010 eu comecei o meu próprio ministério, Ministério de Todos os Santos. Você pode encontrar mais informação no allsaintsministry.org. Thank you very much. Thank you very much, Zach. Your testimony is incredible. Thank you very much. God bless you and your family. Thank you. Povo de Deus, incrível. Bendito seja Deus. Eu gostaria de dizer que Deus é Deus. Zach, God is God. Absolutely. Obra de misericórdia, minha gente. Com esse testemunho não preciso dizer mais nada. Deus é Deus. Eu volto já. Voltamos daqui a pouco com Ceará Católico. Ceará Católico.
No Shopping Pizza você encontra um cardápio variado, com opção para todos os gostos, como massas, peixes e grelhados, além de encontrar um atendimento de qualidade e os melhores preços da cidade. Endereços: Shopping Center Iguatemi e Avenida Washington Soares, em frente ao Iguatemi. Telefone Delivery 3241-2524. Homem G, conceito de qualidade. Vestindo seus clientes com perfeição e conforto. Foi a primeira loja em Fortaleza com roupas especiais para clientes especiais como você. Dispomos de todos os tamanhos em roupa masculina para melhor lhe servir. Temos vários acessórios para vestir bem e com estilo. Venha conferir. Homem G, Avenida Dom Luiz 1049. Fone 3261-3397. Homem G, vestindo todos os tamanhos. Estamos de volta com o Ceará Católico. Ceará Católico.